A paz do Senhor Jesus Cristo, preciosas. A paz do Senhor Jesus Cristo, preciosas. Tudo bem com você? Que Deus possa abençoar essa tua semana. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus possa derramar bênçãos sem medidas na tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor, Ele vem nos trazendo hoje. E eu tenho certeza que ela vai te fortalecer. Ela vai te alegrar e ela vai te dar forças para você continuar. Aleluia. Amém? A palavra do Senhor se encontra no livro de Salmos, capítulo 34. Salmos 34. A partir do verso 7, ele fala assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Olha o que o próprio Deus, Ele já vem falando para nós. Que quando nós tememos ao Senhor, Ele manda um anjo se acampar ao nosso lado. Acampar, já diz, é chegar e estabelecer lugar ali. Não é simplesmente um anjo nos proteger por um momento, por uma hora, por uma situação. Mas a palavra do Senhor fala que quando nós tememos a Deus, Deus envia um anjo para acampar ao nosso lado e nos livrar. Aí ele continua falando: provai e vede que o Senhor é bom. Existem pessoas que não conhecem a Deus, que não é que não conhece porque ninguém falou, não conhece na vida. Porque alguém chegar e falar para você assim, ó, picanha é muito gostoso. Aí você vai falar assim, tá bom, mas a pessoa não sabe o sabor porque ela nunca provou. Ela só vai dizer se é bom ou se é ruim quando ela provar, correto? Por isso que a própria palavra do Senhor, ela fala que nós temos que provar e ver que o Senhor é bom. Existem pessoas que elas nunca provaram de Deus, elas nunca experimentaram buscar a Deus, elas nunca experimentaram ter uma experiência com Deus, elas nunca provaram servir a Deus. Então todas as vezes que nós, muitas das vezes, não buscamos a Deus, nós não podemos, falar que o Senhor é bom. Como nós não podemos falar que uma comida ela é boa ou se ela é ruim se a gente nunca provou? Por isso que a palavra, Deus é tão sábio, Ali ele fala através da boca de Davi. A palavra do Senhor, ela fala que quando nós provamos a Deus, nós sabemos o quanto Deus é bom, Por isso que aqui a palavra, ela fala, provai e vede que o Senhor é bom. Aí ele continua, bem-aventurado o homem que nele confia. Quando nós confiamos em Deus, independente de entender ou não entender, independente de saber ou não saber as coisas que estão nos acontecendo, os problemas, as dificuldades, as perdas, independente do que seja, quando nós confiamos em Deus, nós provamos que Deus é bom. Você só consegue saber o sabor de alguma coisa quando você prova. E quando você prova alguma coisa muito boa, o que você sente? Prazer, não é verdade? Com Deus não é diferente. Quando nós provamos do amor de Deus, quando nós provamos buscar a Deus, quando nós provamos ter experiências com Deus, Deus ele permite que nós venhamos sentir prazer na presença dele, que nós venhamos nos sentir muito bem
Porque por isso que ele fala, provai e vede que o Senhor é bom. Quando nós provamos a presença do Senhor, nós vamos ver o que Deus é poderoso para fazer na vida das pessoas. Por isso que não desista. Não pare diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das limitações que nós temos, pois nós somos pessoas que somos falhos. Mas quando nós tememos a Deus, nós sabemos o quanto é maravilhoso buscar a Deus. Por isso que ele continua falando, temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Sabe o que significa temor? Temor não é ter medo. Ter medo é susto, é pânico. Temor é respeito, é admiração, é adoração, é reverência. Existem pessoas que elas confundem, ao invés de temer a Deus, elas têm medo de Deus. E temer a Deus não tem nada a ver com ter medo de Deus. Porque Deus, ele não tem que ser temido. Nós temos que ser tementes a Deus. Nós temos que dar adoração a Deus. Nós temos que ter reverência para com Deus. Ter medo significa susto, significa pânico, significa desespero. E todos nós que somos filhos e filhas do Senhor, nós não temos que ter medo de Deus. Nós temos que ser tementes a Deus. Muitas das vezes, nós, por temermos a Deus, por termos adoração a Deus, por nós reverenciarmos a Deus, nós não fazemos coisas por temor a Deus. A palavra temor significa que quando nós tememos a Deus, nós não pecamos por temer a Deus. Nós pensamos muito no que nós vamos fazer por temer a Deus. É como uma pessoa que ama a outra. Ela falou assim, não, eu não vou fazer isso aqui porque eu não quero decepcionar o fulano. Eu não quero decepcionar a fulana. Eu não quero que essa pessoa venha se entristecer comigo. Do mesmo jeito, somos nós com Deus. Quando nós tememos ao Senhor. Todas as pessoas que temem a Deus, existem maravilhosas bênçãos, maravilhosos milagres nos esperando. Por isso que ele fala, temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Olha o que ele está falando. Independente do que aconteça na sua vida, independente do problema, da situação que você esteja passando, quando você teme ao Senhor, é o que ele fala, nada te falta, porque ele sempre supre. Ele manda os anjos dele se acamparem ao nosso redor e nos livrar. Ele faz com que nada venha nos faltar. Aí ele fala assim, você quer dias, você quer viver muitos dias para você viver o bem? Aí ele ensina, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Todas as vezes que nós, por temor a Deus, por isso que ele já começa, por temor a Deus,
nós deixamos de fazer coisas, nós deixamos de pecar, deixamos muitas das vezes de falar o que muitas das vezes a outra pessoa merecia, né? Quando nós tememos a Deus, muitas das vezes nós deixamos de fazer coisas que nos agradam para agradar ao Senhor. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós vamos ter com que Deus venha estar com os ouvidos atentos à nossa voz. Olha o que a palavra fala. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Muitas das vezes tem gente que fala assim, nossa, parece que Deus não está me vendo. Parece que Deus não está me ouvindo. Quando nós fazemos tudo aquilo que agrada ao Senhor, quando nós fazemos tudo aquilo que é da vontade do Pai, quando nós tememos a Deus, temer a Deus é estar na presença dEle, buscar a Ele independente do que nós estejamos vivendo. Temor a Deus é entender, e não apenas entender, mas compreender. Eu vou mais além do poder de Deus, porque Deus, Ele é poderoso demais. É entender que vai ter horas que Deus não vai fazer o que nós pedimos, vai ter horas que Deus não vai responder as nossas orações, vai ter horas que Deus não vai nos atender, mas ainda assim continuar, ainda assim buscando a Deus, não parando, não desistindo, mas continuando. Por isso que ele continua falando, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Aí ele fala, porque a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias. Todas as vezes que nós estamos passando por dificuldades, por problemas, ore a Deus, busque ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai te responder. Ele vai te livrar de todas as tuas angústias, de todas as tuas dores, as tuas ansiedades. Por isso que ele continua falando, ei, seja uma pessoa temente a Senhor, porque uma pessoa que teme a Deus, ela tem um coração quebrantado. Uma pessoa que tem um coração quebrantado, ela dá valor às pessoas, ela dá valor àquilo que Deus deu ou até não deu. Por isso que ele continua falando, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Tem um coração quebrantado ao Senhor, um coração piedoso, um coração que tem misericórdia do outro, um coração que ama fazer o bem, um coração que ama fazer a vontade de Deus. Porque todas as vezes que nós temos temor a Deus, o nosso coração, ele é quebrantado. Sabe por quê? Infelizmente nós vemos cada dia mais passando na televisão ou na internet pessoas que serviam ao Senhor, que faziam a obra, outrora eram muito usadas por Deus, mas por deixar de temer a Deus, por deixar de acreditar em Deus, porque a verdade é essa,
temer a Deus é acreditar em Deus, é respeitar ao Senhor, é fazer a vontade de Deus. Nós vemos que, infelizmente, como aqui a palavra foi falado, né, que a face de Deus está contra as pessoas que fazem o mal, que fazem as coisas ruins para acabar ali com as coisas do mundo, né? A face de Deus está contra essas pessoas. Que nós venhamos ser cada dia mais tementes a Deus. Que nós venhamos cada dia mais, porque todas as vezes que nós tememos a Deus, nós vamos clamar ao Senhor e Deus vai nos responder. Deus vai trazer o alívio para as nossas almas. Como Ele fala que Deus Ele salva, que Deus está perto de pessoas que têm o coração quebrantado, que Deus salva os contritos de espírito. Deus Ele quer transformar cada dia mais a nossa vida. Deus quer transformar cada dia mais a tua história. Deus quer fazer coisas extraordinárias. Mas para Deus fazer, nós temos que temer a Deus. Nós temos que respeitar o Senhor, respeitar os mandamentos de Deus. Existem pessoas que não respeitam mais os mandamentos do Senhor, que deixaram de temer a Deus e, infelizmente, é como a palavra fala, que Deus Ele pune as pessoas que deixam de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do mundo. Porque Deus é justiça. Deus Ele é um Pai que ama, que cuida, que protege. Mas até mesmo um Pai que ama, que cuida, que protege, Ele também vai punir. Para a pessoa, para o filho entender que aquilo ali não é correto, que aquilo ali vai fazer mal para ele. Por isso que Ele fala: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Deus nos livra de todas as aflições. Deus guarda a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. A palavra do Senhor fala que Ele guarda todos os nossos ossos. Nem sequer um deles se quebra. Quando nós somos justos, quando nós fazemos aquilo que agrada ao Senhor, quando nós temos um coração quebrantado, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós buscamos a Deus, a palavra do Senhor fala que nem sequer um osso só Ele deixa quebrar. É quebrado dentro de nós. Por quê? Porque Deus cuida, Deus protege, Deus ama. Porque Deus quer que nós venhamos cada dia mais temer a Ele. Nós temos que ter temor a Deus o tempo inteiro. Porque todas as vezes que nós tememos a Deus, é como um filho que tem muitas coisas do pai e da mãe. Pode ter certeza que esse filho é obediente, esse filho é respeitador, esse filho, quando a mãe e o pai pedem, ele está sempre disposto. Não é diferente para com Deus. Quando nós tememos a Deus, quando nós respeitamos a Deus, respeitamos os mandamentos do Senhor, quando nós fazemos a vontade do Pai, quando nós estamos dispostos, quando Deus nos chama, Ele também vai nos abençoar. Ele também vai nos trazer, nos dar coisas maravilhosas. Porque Deus tem esse poder. Deus é maravilhoso demais, Deus é poderoso, Deus é fiel, Deus é justo. Ame ao Senhor com todo o teu coração, com todas as tuas forças, busque a Ele. Porque Deus sempre tem o melhor para mim e para você. Ainda que nós venhamos achar que aquilo que nós desejamos é o melhor, Ele sempre tem o melhor. Porque Deus, Ele é poderoso, Deus é magnífico e soberano. Porque olha o que Ele fala no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 28. Ele fala assim,
pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Olha o que Deus fala ali através de Paulo. Deus fala que nós temos que servir a Ele, porque já existe um reino. O reino de Deus, ele não pode ser abalado. O reino do Senhor, ele não pode ser abalado. Aí ele fala assim, ó, nós temos que ter a graça para que venhamos servir a Deus agradavelmente, com vontade, feliz, com reverência e piedade. Que nós venhamos não somente hoje, mas que nós venhamos cada dia mais temer a Deus, buscar ao Senhor com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, buscar cada dia mais fazer a vontade do Pai, porque todas as vezes que nós fazemos a vontade do Pai, Deus sempre tem o melhor preparado para mim e para você. Que essa palavra possa ter tocado no teu coração, que essa palavra possa ter te fortalecido, te enchido de ânimo, de alegria, que em nome do Senhor Jesus Cristo você possa viver milagres na sua vida, que aquilo que era para ser perda na sua vida, Deus venha restituir, porque Deus é poderoso para fazer coisas grandiosas e maravilhosas na minha e na tua vida. Mande essa palavra para alguém que esteja necessitando. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar no coração dessa pessoa. Seja quebrantado por Deus. Tenha um coração quebrantado. E quanto mais nós temos o nosso coração quebrantado, mais Deus faz coisas na nossa vida. Se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha. E seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a santa e poderosa paz do Senhor Jesus Cristo venha estar com todos nesse dia, nessa tarde, nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um beijo no coração e até a próxima semana com mais uma mensagem. Fica com Deus, fica na paz.